Fala galera, vamos hoje estudar um assunto que eu sou apaixonado, que eu sei que você vai adorar. Mas quando eu falo o nome, o cara chega a se arrepiar. Logaritmo, o cara faz que arrepio. Gente, é uma das coisas mais fáceis de toda a matemática. A ideia não é, te garanto. Quando acabar a aula, sabe o que você vai falar? Mentira que era só isso. De fácil que é o log. Vem comigo. Primeiro eu quero que você entenda o que é logaritmo, tá? Qual a ideia de log, da onde isso surgiu, eu vou te falar. Log, para ter ideia, ele nasceu ao mesmo tempo por dois matemáticos em lugares diferentes do planeta Terra. Tamanha necessidade era representar este número. Logaritmo nada mais é do que um número, só isso. Esse número, mais precisamente, é para ser um expoente. Por exemplo, quando eu pergunto para você assim, ó, 2 elevado a quanto que vai dar 16? O que você fala para mim? 4. 3 elevado a quanto que vai dar 9? O que você fala para mim? 2. 5 elevado a quanto que vai dar 3? O que você fala para mim? E existe? Existe. Eu só não sei quanto ele é. Como é que eu faço para representar? 5 elevado a quanto que vai dar 3? Ah, é um número. E na época eu tinha que representar esse número. Ah, sabe o número qual? Aquele que o 5 elevado a ele vai dar 3? Ah, tá. Aí quando eu pegar aquele número, eu quero fazer qual número? Aquele que o 5 elevado a ele vai dar 3? Quando eu pegar o número, aquele que o 5... Olha só que difícil que é falar esse número que o 5 elevado a ele vai dar 3. É para representar justamente esse expoentezinho. Só para a gente se situar mais ou menos em que época a gente está. Na época das grandes navegações, ali em torno de 1500. Então só tu pensa aí. Tinha um cara dentro do navio, nessas grandes navegações, que ele era responsável para fazer conta o tempo inteiro. Hoje, você entra no navio, você coloca, aperta no seu iPhone, o seu Google, fala assim, ó, Ei Google, ei Siri, como é que eu faço para chegar em casa? Ele fala assim, ó, Oi gatinho, gatinha, você está agora no meio do oceano, se você seguir essa direção. Ele te avisa tudo. Na época, não. O cara tinha que ficar fazendo conta o tempo inteiro, usando estrelas, lua, sol, triangulação, trigonometria, para poder saber qual era a direção. Imagina a situação, o cara lá em alto mar, no meio do oceano. Você concorda que ele poderia estar girando em um círculo tão grande que naquele trecho que ele está andando, a sensação que ele está em linha reta. Mas se ele errar e ele formar esse círculo, dependendo de onde ele estiver e quantas voltas ele deu, pode ser que ele esteja num ponto onde leva 2 meses para ir para lá, 2 para voltar, e eu tenho suprimentos, comida e água para 1 mês. O que vai acontecer? Todo mundo vai morrer. Ou seja, o cara não pode errar. Não pode se dar o luxo de errar uma continha dessa. Então, para esse tipo de conta, nasceu essa coisinha chamada log, que você vai adorar. Primeiro, quando aparecer log, sabe o que eu quero que você pense? O que ele é? Ele é um número, é uma forma de representar um número. Por exemplo, assim como existe potência, 2 ao cubo, 2 elevado a 3, que número é? É 8. Raiz quadrada de 4, que número é? É 2. São formas diferentes de representar um número. Então, apareceu o log, ele é um número, só isso. Quando apareceu o log de A na base B, sabe o que você vai fazer? Você vai aplicar a definição dele. O que é a definição? A se chama logaritmando, o cara que está dentro do log. Aquele B, aquele númerozinho que está aqui embaixo, se chama base e o resultado é logaritmo. A definição diz o seguinte, você vai pegar a base, elevar aquele x e igualar a A. Vem comigo? B elevado a x é igual a A. A gente vai dar uma voltinha. Dê uma voltinha comigo, vá. B elevado a x é igual a A. Faz a voltinha. Uhul! Se eu fizer essa volta B elevado a x igual a A, eu chego numa equação exponencial. E eu vou te contar, quando você faz essa volta, ai! Sabe o que aconteceu? Acaba a log. A parte mais fácil da questão se chama log. É só fazer esta voltinha. B elevado a x é igual a A e acabou. É isso que é log. Para você se acostumar com os nomes, B se chama base, A se chama logaritmando e o X é o resultado, é o logaritmo. A ideia, faz uma questão para entender fácil. Comecei com a primeira questão, tá? Quero saber o valor de log de 64 na base 0,25. O cara se assusta com aquilo. O cara fala assim, meu Deus, mas ele é um número, mas não sei que número é. Sabe o que você faz? Você vai lá e chama ele de X. Faz isso. E aí, a partir do logmão, sabe o que você faz? Dá uma volta! Cheguei a ficar tonto. Faz a voltinha com o Dereva. A base, que é 0,25 elevado a x, é igual a
64. Minha pergunta é, daqui para cá, você me entendeu? Fiz a voltinha, você entendeu o que aconteceu? Não foi fácil? Acabou o log. Daqui para frente é uma coisa chamada equação exponencial, que você teve nas aulas anteriores. Então, se a questão vai ser difícil ou não, a culpa não é do log. A culpa é da equação exponencial que vem daqui para frente. Mas normalmente ele é fácil, tá? Ele é feio, mas ele é fácil. O que eu tenho que fazer agora? Vimos nas aulas de equações exponenciais que eu tenho que dar um jeito, eu não sei como. Se vire, faça aparecer bases iguais para poder comparar. Dá vontade de falar assim, ideia, mas se eu fatorar você fica a base 2 que eu enxergo, mas aquele cara é base 5. Não é. Sabe o que é o 0,25? Se eu transformar ele em fração, ele é 25 sobre 100. E se eu simplificar, é 1/4. Então, o 0,25 nada mais é do que 1/4. Então, eu tenho 1/4 elevado a x é igual a 64. 1 sobre 4 fatora 4, ele vai dar 1 sobre 2 ao quadrado. 64, fatora também, vai no cantinho, fatora, ele divida por 2, ele vai dar 2 elevado a 6. Então tem 1 elevado a 2 ao quadrado, tudo isso elevado a x, e aqui 2 elevado a 6. Agora eu vou usar matemática básica. Matemática básica, primeiro passo, inverte a fração. Pode? Mas quando você inverte a fração, muda o sinal do expoente. Então esse cara vai ficar 2 elevado a menos 2. E aqui eu só mantive. Outra propriedade de potenciação. Potência de potência. Conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. Aí ele vai gerar menos 2 vezes x, menos 2x. Né? E agora é só cortar. Meu filho, se você cortar, eu corto a tua cabeça. Eu saio dessa tela, eu vou aí. Não pode cortar, não existe cortar esse cara, não dá. Aí daqui que eu vou fazer? Parece frescura da matemática, tá? Parece, mas não é. Como não existe uma operação que cancele aquela base, você vai comparar. Sabe o que você fala? Se 2 elevado a isso é igual a 2 elevado àquilo, então quer dizer que isso é igual àquilo. Você vai comparar, você vai concluir que se as bases são iguais, então é porque os expoentes são iguais. E aí você coloca direto menos 2x igual a 6, e aí é só dividir. Divide os dois lados por menos 2, e aí eu tenho que log de 64 na base 0,25 vale menos 3. Não foi fácil? A ideia, deu trabalho, né? Deixa eu fazer uma pergunta. A parte mais gostosa foi fazer a voltinha ou resolver? O que foi? A voltinha. A voltinha é a parte mais gostosa. E sabe o que é a voltinha? É o log. Então, a parte trabalhosa foi matemática básica. É isso aqui que você não curtiu muito fazer. Mas que o log, ele foi gostoso, ele foi. A ideia é mais. Próxima. Qual o valor de log de 27 na base 1/3? Você já sabe, você me conhece, eu não posso ver log que eu faço uma voltinha. Vamos fazer a voltinha. Base 1/3 elevado a x é igual a 27. Pronto, acabou o log. Agora aquela trabalheira da matemática básica. Inverte a base, troca o sinal do expoente, então vai ficar 3 elevado a menos x. Fatora o 27, que é 3 elevado a 3, e compara. Se as bases são iguais, é porque os expoentes são iguais. Então quer dizer que o log de 27 na base 1/3 você vale menos 3. Não tá fácil? Log é só isso, meu fofo. É só você bater o olho e falar assim, voltinha nele. E na hora da prova, levante, faça a voltinha. E se o fiscal falar assim, o que foi? Você fala assim, o que foi? Mentira, tá? Não faça, tá? Mas faça a voltinha na cabeça, faz a voltinha e tá em casa. Agora eu vou te contar algumas coisas sobre ele. Existe uma condição de existência. Nossa condição de existência é que aqui dentro do log só entram números positivos. O motivo ele é muito simples, tá? Quando você faz a voltinha, b elevado a x igual a a, na hora que você deu essa volta, ele gera uma função exponencial b elevado a x igual a a. E lá na função exponencial você teve condição de existência, que era a mesma coisa. Então, aqui dentro só entram valores positivos. E mais, a base, além de ter que ser positiva, não pode ser 1. Então, vou escrever. Base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. O logaritmando o cara que está ali dentro,
maior que zero. Quero que você fale comigo. Vá, base maior que zero diferente de 1. Base maior que zero diferente de 1. Logaritmando maior que zero. Então aqui dentro só entram valores positivos. E a base ainda não pode ser 1. Nem pensar. E se você pensar assim, ideia, por que não pode ser 1? Porque quando você faz a voltinha, ele vai ficar, por exemplo, 1 elevado a x igual a 10. O 1 elevado a x é igual a 10. 1 elevado a quanto que vai dar 10? Não tem como. 1 elevado a qualquer coisa vai dar sempre 1. E aí eu não consigo desenvolver. Por isso que não pode ser 1. E aí o meu x, o logaritmo, ele vai ser qualquer coisa real. Ele pertence aos reais. Foi beleza? Grava isso que é importantíssimo. Aqui dentro só entram valores positivos e a base, além disso, não pode ser 1. Muito bem. Quero saber agora, por exemplo, quanto vale log de 100. Deixa comigo. Eu não posso ver log, eu vou lá e uau, faça a voltinha. Na hora que eu faço a voltinha, a base elevada a x é igual a 10. Mas pera aí. Quem é a base? Cadê a base? Vou falar lajanês, tá da minha terra. Que dele? A base. Eu não tô vendo base. Grava isso. Toda vez que ele me dá um log, ele não fala quem é a base. Ele é chamado log decimal. Log na base, 10. Então a base é 10. Ele vai ficar 10 elevado a x é igual a 100. E aí é só resolver. O 100 é 10 ao quadrado. Eu vou cortar as bases. Deixa eu cortar. Não! Jamais! Você vai concluir que se as bases são iguais, é porque os expoentes são iguais. Então quer dizer que o log de 100 vale 2. Foi beleza? E olha esse. Digitou errado ali, né? É que não tá... Tá certíssimo. ln de e elevado a 3. Sabe o que é ln? É um log. Chamado de logaritmo natural. Alguns chamam de logaritmo neperiano. Isso aí na RPM, Revista do Professor de Matemática, a minha revista preferida. Alguns autores falaram que não pode ser chamado de logaritmo neperiano, outros falaram que pode, mas ninguém vai perguntar isso pra ti, tá? Ele é o ln log natural, logaritmo natural. Ou, sabe o que é ln? Toda vez que aparece um ln de e elevado a 3, você coloca um log de e elevado a 3. Mas para eu fazer a minha voltinha, eu preciso da base, certo? Quem é a base? O ln é log na base e. D é uma vogal? Não, o e é uma constante. Constante de Euler. Por isso que é E. Euler, um dos maiores matemáticos da história do planeta Terra. Muitos matemáticos defendem ele sendo o primeiro maior matemático da história. Outros defendem ele sendo o segundo maior matemático da história. Existe um duelo entre Euler e Gauss. Independente de quem foi maior ou quem não foi, os dois foram geniais. Cada um com as suas particularidades. Euler, para ter ideia, ele ficou cego muito cedo e ele nunca parou de produzir matemática. Sabe o que ele pedia para alguém escrever? Escreve aí o que estava passando no cérebro dele. E ele foi desenvolvendo teoremas, provando. E o cara, ele foi fantástico, tá? E Euler, que calculou, descobriu, inventou essa constantezinha, que daqui a pouco eu te conto quanto ela é. E aí, quando o cara fala assim, ln de e elevado a 3, ln nada mais é do que um log na base e. Então apareceu ln de 10, log na base e de 10, só isso. Então apareceu ln, já troque por log. Então ficou log de e elevado a 3 na base e. E aí daqui que eu faço? O que eu sempre fiz? Uau! Voltinha nele! E elevado a x é igual a e elevado a 3. E agora é só concluir. Quer dizer que o x vale 3. Então o ln de e elevado a 3 vale 3. E o e, sabe o que ele é? Ele é esse valor aqui, ó. Aproximadamente 2,7. Ele é um número com infinitas casas decimais. Euler, ele somou os infinitos inversos fatoriais. 1 sobre 0 fatorial, mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, até o infinito. Ele fez essa conta e ele chegou aqui. Que esse número parece que o cara fez, para que isso é para nada. Esse cara revolucionou o logaritmo, que revolucionou o cálculo. Você que vai fazer engenharia, você vai estudar muito ln log na base E. Tá bom? Mas daí eu não vou fazer engenharia, mas vai fazer vestibular? Tem que saber quanto ele vale. Então, meu ln de E nada mais é do que ln log na base E. E daqui eu chego a uma conclusão. Sabe qual é a minha conclusão? Toda vez que o logaritmo e a base forem iguais, o resultado é expoente. Porque ele vai gerar e elevado a x igual a e elevado a 3. E aí já fica prontinho. Foi fofo?
Falando em consequências da definição, vou te falar 4 delas. Consequência número 1. Log de b na base b. Toda vez que o logaritmando e a base forem iguais, o resultado é 1. Claro, né? b elevado a 1 vai ser b. Quer mais? Toda vez que o logaritmando for 1, a ideia mas não pode. Pode, é a base que não pode ser 1. Base maior que 0, diferente de 1. Logaritmando maior que 0. Toda vez que o logaritmando for 1, o resultado vai dar 0. D porque, faça a voltinha, dê a voltinha no magrão, b elevado a 0 é igual a 1. Pronto. Então, toda vez que o logaritmando for 1, independente da base, desde que exista, o resultado vai dar 0. Quer mais? Toma! Esse a gente viu agora no LN. Toda vez que logaritmando e base forem iguais, o resultado é o expoente, então ele vai ficar K. E esse 4 eu vou te contar agora, te provo na próxima questãozinha. Toda vez que você tiver uma potência em que o expoente é um log, se, presta atenção, se a base do log for igual à base da potência, o resultado é o logaritmando. Se a base do log igual à base da potência, resultado é logaritmando. 2 elevado a log na base 2, o resultado vai ser logaritmando. 3 elevado a log na base 3, o resultado é logaritmando. 40 elevado a log na base 40, o resultado é logaritmando. Para eu te provar, até trouxe uma questãozinha aqui. Quanto é 3 elevado a log de 5 na base 3? Pelo que eu te falei, se o logaritmando e a base forem iguais, o resultado tem que dar 5. Ponto. Agora eu vou te provar. Sabe como é que eu faço para provar? Olha que fácil. Eu vou lá e troco log de 5 na base 3 por x. Então eu quero saber quanto que vale 3 elevado a x, certo? Eu troquei log de 3, log de 5 na base 3 por x. Então eu quero saber quanto que é 3 elevado a x. Um log. Eu não posso ver log que eu vou lá e faço uma voltinha. Dê a voltinha nele. 3 elevado a x é igual a 5. O quê? Quanto que é 3 elevado a x? 5. Quanto que é 3 elevado a x? 5. Quanto que é 3 elevado a x? 5. E o 3 elevado a x era a pergunta inicial, então quer dizer que o 3 elevado àquele log vai dar 5. E assim ele será para todos. É muito rápido, é muito louco. Então toda vez que a base do log for igual à base da potência, o resultado é logaritmando. E se eu quiser, eu posso piorar, sabia? Eu vou lá e falo assim, ó. Quanto que é 4 elevado a log de 5 na base 2? Quanto vale? Tem ali as opçõezinhas. Ai, Dé, eu queria que fosse 2 elevado a log na base 2. Olha o que você faz. Você pega o 4, vai lá e fatora. Eu vou trocar 4 por 2 ao quadrado. Perceba que agora eu tenho uma potência de potência. Regra de potência de potência. Conserva-se a base, multiplicam-se os expoentes. Como eu vou multiplicar os dois, aprendi a vida inteira que a ordem dos fatores não altera o produto. Então quer dizer que se eu quiser eu posso, o 2 joga para fora e o log joga para dentro. E aí eu vou ter 2 elevado a log de 5 na base 2, que é o que eu queria, elevado a 2. Você pode dizer quanto que é 2 elevado a log de 5 na base 2? Percebeu que a base do log é igual à base da potência? Logo o resultado é 5. Como ele estava ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, gabarito, letra C. Não foi fofo? E aí, com isso, você já entendeu o que é log, quando que existe, as consequências dele. Daqui pra frente, é só você arrasar. Espero vocês nas questões e vamos para lá. Um beijo pra vocês e tchau pro Dedé. Tchau!